Amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Motivo de muita alegria estar aqui nesta noite junto com os irmãos, né? Porque Deus ele vai habitar no meio da comunhão e não no meio da briga. Amém. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais a oportunidade de estar na tua presença. Quero agradecer ao pastor Gilmar pelo convite, né, de eu estar ministrando a palavra. Quero agradecer ao meu pai e minha mãe, que sempre tem me ajudado, me apoiado em tudo. Né? Sem mais delongas, abra as vossas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 14 em diante. Daniel. Quem achou, diga amém. Amém. Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 14. Falou Nabucodonosor, ele disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto de seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdinego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se acostumava a aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que amarrassem, atassem a Sadraque, Mesaque e Abdinego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então, aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e as suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E, porque a palavra do rei apertava e o fogo estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abdinego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdinego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitões: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei, lançamos 3 homens. Respondeu e disse o rei: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles, e o aspecto do 4º homem junto com eles é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdinego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdinego saíram do meio do fogo. Aleluia. Glória a Deus. Muitos de nós lemos esse texto de Daniel e nos perguntamos o que ele vai trazer de reflexão para nós nos dias de hoje, ou o que ele tem a ver com a nossa fé, o que ele vai agregar para que a nossa fé venha a aumentar. A primeira coisa que nós podemos ver no livro de Daniel 3 é que esses 3 jovens, eles estavam na Babilônia, mas eles não eram da Babilônia. Por quê? Porque o rei pegou eles lá de Jerusalém e os trouxe para a Babilônia. Então eles não eram da Babilônia. Eles estavam lá, mas não faziam parte. Meu Deus. O que isso significa é que nós estamos na terra, mas nós não pertencemos à terra. Aleluia. Nós estamos aqui adorando a Deus, mas a nossa morada é o céu. Nós estamos aqui de passagem, porque de fato nós estamos de passagem.
passagem. Nós estamos aqui fazendo o nosso papel, que é o que? Adorar a Deus, servir a Deus, adorar a Deus. Isso é o nosso papel aqui na terra. Porque quando Ele voltar, nós vamos sair nas nuvens junto com Ele. Uma coisa que é diferente somos nós e o mundo. Salmos 1:1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que isso quer dizer para mim e para você? Bom é aquele homem que não anda no caminho dos pecadores, não faz as coisas segundo os ímpios e não se detém nos caminhos que os escarnecedores fazem. Nós somos diferentes. Nós estamos aqui para representar o corpo de Cristo. Porque se fosse Jesus ter morrido por mim e por você naquela cruz, nós não estaríamos aqui hoje adorando a Ele. Aleluia! Outra coisa que nós podemos ver, a fidelidade daquele povo, daqueles 3 jovens com Deus. A fidelidade daqueles 3 jovens é uma fé muito grande, é uma fé diferente do normal. Porque eles adoravam Deus com uma fé incondicional. Eita, olha aí, ó. Adorar a Deus incondicionalmente é adorar a Deus independente da situação ou independente do cenário que a pessoa se encontra. Ela está aí jejuando e adorando a Deus. Ela precisa de uma cura, ela vem para a igreja, mas quando ela recebe a cura, ela continua na igreja. É diferente de uma pessoa que adora a Deus condicionalmente. Ela vem para a igreja para conseguir uma cura, mas quando recebe a cura, ela sai da igreja e não quer mais saber de nada. Só vem para a igreja para conseguir alguma coisa. É o que está sendo ensinado hoje em muitas igrejas. Poucos estão ensinando a conseguir o Espírito Santo nas igrejas. Mas muitos ensinam a ir para a igreja para conseguir cura. Recebe, mas também tem que receber o Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo tem que habitar no meio da gente de uma maneira sobrenatural, de uma maneira diferente. O Senhor tem que se fazer presente nas nossas vidas. Por quê? Ele se faz presente na angústia, ele se faz presente na tristeza. Aleluia! O hino vai falar que quando nós estávamos chorando, ele estava vendo. Quando nós estávamos orando, ele estava vendo. A gente deixou de fazer a vontade da carne, ele estava vendo. Porque nada ele deixa passar despercebido. Os olhos de Deus, ele não deixa nada passar despercebido. A fé daqueles homens era tão grande que eles estavam dispostos a dar a sua vida por Jesus. Eles estavam adorando a Deus incondicionalmente. A gente tem que adorar a Deus, seja no frio, seja no calor, seja na chuva, seja uma dor de dente, a gente tem que ir para a igreja. Muito crente fala assim: pastor, eu não vou para a igreja hoje. O pastor fala: por quê? Está muito calor. Pastor, eu não vou para a igreja hoje. Por quê? Porque está muito frio. Pastor, eu não vou para a igreja hoje. Por quê? Porque eu estou com uma dor de dente. Pastor, eu não vou para a igreja hoje. Por quê? Porque está muito frio. A fidelidade daqueles homens, em outras palavras, eles estavam dizendo: olha, rei, pode aquecer a fornalha 1000 vezes que a gente vai entrar com Deus. Pode aquecer a fornalha 1 milhão de vezes, porque a gente sabe que no Deus que a gente crê, Ele faz, Ele pode, Ele tem, Ele consegue, Ele chega, Ele abre porta de emprego, Ele quebra a corrente e Ele vai de encontro com o coração quebrantado de cada um nesta noite. Glória a Deus. Aquele jovem é como se ele estivesse dizendo que eles adoram a Deus na fornalha ou fora da fornalha, no vale ou fora do vale. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor é conosco. O problema que nós temos, o Senhor é conosco. O problema não é entrar na prova, o problema é com quem que a gente vai entrar. Porque se a gente entrar com Ele, a gente não vai ter medo. Porque Ele tem, Ele faz, Ele pode. O poder é todo dele. A Bíblia vai dizer que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todos os lugares, Ele tem o poder sobre todas as coisas. Glória a Deus. Outra coisa que nós podemos perceber: tentaram mudar a identidade daqueles 3 jovens. O nome deles, quando eles estavam em Jerusalém, era Ananias, Misael e Azarias. E quando o rei Nabucodonosor os trouxe para a Babilônia, o nome deles mudou para Sadraque, Mesaque e Abdinego.
glória. Mas o que o rei não sabia que aqueles 3 jovens eram sábios. O rei conseguiu mudar o nome, mas não mudou o coração deles. Por quê? Porque o rei mudou o fora, mas o rei não mudou o que estava dentro deles. Por quê? Porque aqueles homens eram servos de Deus e eram crentes. É isso que o mundo tem tentado fazer, mudar a nossa identidade. Nós não podemos permitir que o mundo mude a sua e a minha identidade. Porque cada um de nós aqui temos uma identidade. Nós temos que ser igual a esposa de Eliseu falou: vem cá, meu esposo. Aquele homem que passa na rua, vejo que ele é de Deus. Sabe o que isso significa? Quando nós passarmos no lugar, a nossa presença vai estar no ambiente. Mas o que tem que chegar junto é o perfume de Jesus na nossa vida. Quando nós chegamos no lugar, as pessoas têm que vir e falar assim: aquele jovem é de Deus, aquela mulher é de Deus, aquele homem é de Deus, aquela pessoa é de Deus. Por quê? Porque hoje em dia não dá para saber quem é crente e quem não é. Quem serve a Deus e quem não serve. Mudar a identidade. Mudar a identidade dessas pessoas, e por isso não dá para saber quem é crente e quem não é. Não permita que o mundo mude a sua identidade. Aqueles homens estavam dispostos a dar a sua vida por Jesus. Aqueles homens estavam contemplando o forno de fogo ardente e olha para o rei e fala: olha, rei, nós entraremos ali porque nós cremos no Deus que nós servimos. Aqueles 3 jovens foram trazidos a cativos para a Babilônia e o rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua de ouro, onde na Bíblia vai dizer, em Daniel 3, vai falar que o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Era muito grande. E ele fez um decreto que quando as pessoas ouvissem o som dos instrumentos, elas tinham que se prostrar e adorar a estátua de ouro. Mas esses 3 jovens fizeram diferente. O rei disse que qualquer homem que não adorasse a estátua de ouro seria lançado na fornalha de fogo ardente. Quando as pessoas ouviram o som dos instrumentos, foram correndo se prostrar diante da estátua de ouro. E esses 3 jovens ficaram de pé diante de toda aquela multidão, olhando, e não se prostraram diante de toda aquela multidão. Eles ficaram de pé. Eles ficaram de pé diante de toda aquela multidão. E a Bíblia vai dizer que os mais chegados do rei, os presidentes, viram esses 3 jovens de pé diante de toda aquela multidão. Viram isso e foram contar ao rei. Disseram: olha, rei Nabucodonosor, tu não fez um decreto que qualquer homem que não adorasse a estátua seria lançado na fornalha de fogo ardente? Meu Deus! O rei olha para os príncipes mais chegados do rei e fala: olha, é verdade, é verdade. Então os príncipes presidentes dizem: olha, pois bem, rei, aqueles 3 jovens que você trouxe da província de Babilônia não se prostraram e nem adoraram a estátua de ouro que tu levantaste. Meu Deus. A Bíblia vai dizer que o rei se enfurece e manda chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego diante de sua presença. Sadraque, Mesaque e Abdinego chegam diante da face do rei. O rei olha para esses 3 jovens e diz: olha, Sadraque, Mesaque e Abdinego, é de propósito de vosso coração que não adorais a estátua de ouro que eu levantei, nem se prostraram diante da estátua. Então ele dá mais uma chance a Sadraque, Mesaque e Abdinego e fala: olha, agora vocês estáis prontos, quando ouvirdes os sons dos instrumentos, é para se prostrar e adorar a estátua que levantei. Como é? Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem será o Deus que vos poderá livrar da minha mão? Então Sadraque, Mesaque e Abdinego olha para o rei e fala: não necessitamos de te responder sobre este negócio, porque o nosso Deus a quem nós servimos é que pode livrar da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei.
Igual ele honrou com esses 3 jovens. Ele honrou com Jó. Jó perdeu ele perdeu seus filhos, suas riquezas, sua saúde, mas continuou firme com Deus. E depois Deus deu o quê? Tudo em dobro. Isso daí que é o problema de muito crente. Quer que Deus honra ele, mas também não fez a sua parte de honrar Deus primeiro. Por quê? Porque Deus ele não é fiel a nós. A Bíblia vai dizer que Jeremias, quando Deus foi falar com Jeremias, Deus diz que a palavra dele é fiel, mas ele não nos deve fidelidade. Nós devemos fidelidade a ele. Porque a palavra de Deus é fiel. Sabe o que significa? É que se Deus prometeu na minha e na sua vida, ele é fiel para cumprir na minha vida, na minha casa, na sua família, na sua casa e na sua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus é fiel. E Deus nunca fala. É Deus quem faz, é Deus quem pode, é Deus quem consegue e é Deus quem chega. É Deus quem manda falar o que a pessoa vai falar. É Deus que fala através do servo para muitas das vezes entregar para aquela pessoa que precisa de uma mensagem.